Culpa ou compreensão? O ser humano sempre lidou muito mal com o erro. Policiamo-nos, acusamo-nos, julgamo-nos e condenamo-nos. Claro que esse paradigma, essa maneira de lidar com o erro, se espelha exemplarmente no aparelho policial, acusatório, judiciário e penitenciário. Claro que é o grande espelho, a grande evidenciação da nossa doença, já que gasta-se muito dinheiro para piorar as pessoas, piorar os agressores, piorar os criminosos que depois, revoltados pelos maus tratos impingidos por todo esse sistema, só podem nos violentar ainda mais, num círculo vicioso sem fim. Um círculo de vinganças mútuas, onde nós nos vingamos deles, que depois se vingam de nós, que depois nos revingamos neles, que depois se revingam em nós. Nessa vida, que dirá nas muitas. Que dinheiro mal gasto, que energia mal gasta, que sentimentos, pensamentos, que potenciais desperdiçados. Como explicar para um estrangeiro, para um extraterrestre que viesse ao planeta, gastarmos tanto dinheiro para piorar as pessoas e para sermos revitimizados? Não há explicação possível. E para piorar tudo, ainda transpusemos esse modelo para Deus. Imaginando um Deus de ira, vingança, julgamento, punições eternas. Por erros de momentos, punições eternas. Atitude que nem o pior dos juízes, o pior dos policiais, o pior dos carcereiros advogaria. Muito há para ser revisto. E a revisão, a chave, o paradigma que se opõe ao paradigma da culpa é o paradigma da compreensão. Na história da religião, os infernos, vistos em diversas culturas, foram todos eles confrontados e superados pelo Deus de amor trazido por Jesus, o primeiro a chamar Deus de Pai. Mais que Pai, Paizinho. Mais que Pai e Paizinho, Jesus chamou Deus de amor. Esse é o novo paradigma, que sem ainda compreender Jesus, sem ainda compreender Deus, nós já utilizamos. Porque quando o nosso olhar de amor vê o erro, ele não policia, não acusa, não julga, não prende. Vejam os pais, as mães, os tios, os avós, os irmãos,
que amam, como agem eles perante os seus bebês que tentando andar tropeçam e caem, que tentando falar erram uma sílaba? Acaso punem? Se vingam? Humilham? Claro que não. Que absurdo, diríamos nós, diria o nosso coração. Expressando então o padrão que se opõe ao infeliz: quem errou tem que ser punido. O padrão do amor é: ninguém aprende sem errar. E nós já exercitamos os dois. Nós trazemos mais que em nossas mentes, em nossos trabalhos, em nossas posições, em nossas famílias, os dois paradigmas. Jesus anunciou um outro Deus. O Deus que punia até Moisés foi superado pelo Deus de amor, pelo Deus de perdão, trazido por Jesus. Como nós vemos em Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 16, em que Paulo diz assim: e não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Desde Adão e Eva, desde Moisés, no ambiente judaico-cristão, mas também no Hades, na mitologia grega, e em tantos outros infernos concebidos em tantas doutrinas da antiguidade, o foco era a condenação, a repressão, a desestimulação do erro. Há uma lógica. Com a religião da antiguidade é sempre bom lembrar, o povo acostumou-se a buscar graças e afastar desgraças, através de oferendas, tendo como centro seus desejos e interesses, para obter uma vitória militar, para obter chuva na época do plantio, seca no tempo de colheita, favores dos céus em benefício dos lucros, das vitórias e dos egos. Com Moisés é sempre bom lembrar, o povo soube de prêmios e castigos, tendo como centro não errar. Era um grande avanço. Desde o Cristo, porém, é essencial saber: não há mais oferendas, prêmios, punições. Se o cristianismo manteve isso tudo, é porque está enraizado em nossas mentes e bolsos. É o estelionato espiritual que prevalece por toda parte. Mas com Jesus o centro é Deus, como nunca foi. Esse Deus de desejos, interesses, iras, vinganças, culpas, castigos é apenas o homem travestido. É uma tentativa de justificar as sombras humanas.
O centro agora é Deus e Deus é amor. As dores vêm dos homens, consequências de seus atos e crenças. Liberte-se. Liberte-se de suas crenças como Paulo, que disse: quando eu era menino, agia e pensava como menino, agora que sou homem, ajo e penso como homem. É tempo de amadurecer. Liberte-se dos dízimos e infernos que lhe ensinaram. E foque no amor que cobre a multidão dos pecados. Que assim seja. Um grande abraço. Até a próxima.